Olá, amigos. Meu nome é Márcia, sou do Núcleo Espírita Segue Jesus e preparamos alguns momentos para uma reflexão em torno do Evangelho. Convido a todos a fecharem os seus olhos, sentir o ambiente se iluminando, buscar a sintonia com Jesus, o Mestre amado, a sintonia com os benfeitores amigos, aqueles bons espíritos que nos cercam, que nos intuem bons pensamentos, e que possamos nesta sintonia aproveitar estes minutos para refletirmos um pouquinho sobre nós mesmos, refletirmos um pouquinho sobre as lições que Jesus nos deixou. Que assim seja, e graças a Deus. Preparamos para esses minutos de reflexão uma lição tirada do livro Opinião Espírita. Esse livro traz mensagens que foram ditadas pelo Espírito de Emmanuel e por André Luiz. A lição de hoje tem como título Examinemos a nós mesmos. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho desse título, Examinemos a nós mesmos. É muito comum que a gente tenha mais facilidade, de observar o outro, o nosso próximo, de buscar, analisar a sua personalidade, principalmente aqueles, que são mais próximos, que estão no nosso convívio. Mas o convite que Jesus nos deixou e que também Kardec coloca numa das perguntas do Livro dos Espíritos, a 919A, que fala sobre o autoconhecimento. E a doutrina espírita sempre discorre várias lições levando para esse objetivo, que o importante não é olharmos para o outro, porque reencarnamos com esta oportunidade de mudança de nós mesmos. E cada um está no seu contexto, cada um fez um planejamento de mudança com as situações que nos estimulam a estas mudanças. Mas é importante que nós possamos examinar a nós mesmos. Como diz Santo Agostinho, nesta questão do Livro dos Espíritos, a importância da gente tirar alguns minutos por dia, como diz Santo Agostinho, de preferência lá no final do dia, examinarmos a nossa consciência, levantarmos o que fizemos de positivo e também o que fizemos de negativo e que muitas vezes nem mesmo nos sentimos bem ao realizar alguma coisa que está fora daquilo que almejamos, que seria o melhor para nós. Então, é importante que a gente analise, e nos diz Santo Agostinho, e com esta análise fazer aquele esforço para no dia seguinte
observar melhor e não repetir os mesmos erros. Então, essa lição começa falando com a frase que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Então, é o dever do espírita cristão. E para nos tornarmos melhor, progressivamente, nós precisamos estudar o Evangelho, buscar essa direção no Evangelho e procurar esta análise dos nossos comportamentos, como nós abordamos as pessoas, como nós agimos, como nós pensamos, qual é a vibração nos nossos relacionamentos. Tudo isso faz parte dessa análise. Então, continua assim a lição. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Muitas vezes a gente camufla um pouco, né? Ou a gente se desculpa, mas eu respondi assim também, mas porque a pessoa, né, também não foi legal comigo. Então, às vezes a gente foge desse autoconhecimento, foge dessa análise. Então, a dica que tem nessa lição é que ele fala assim: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, a gente vai analisar aqui, puxa, 3 anos, né? Se a gente tem conhecimento do Evangelho há mais de 3 anos, e se a gente for fazer uma análise, né, da nossa mudança, quanto nós podemos mudar? Por exemplo, fazer uma análise dos últimos 3 anos na nossa atual reencarnação e perceber, há 3 anos atrás, o que eu fazia e que não era muito bom e como eu estou fazendo hoje, ou agindo, ou pensando, ou reagindo. Ou será que eu estou estacionada, né? Estou parada no tempo, não mudei nada. Então, ele dá aqui umas dicas de como a gente fazer isso, né? Então, assim, testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo do que há 3 anos atrás? Adquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Então, aí já tem 2 itens importantes que todos nós, pelo menos, pretendemos alcançar, colocar como meta no nosso dia a dia, né? A calma. Será que a gente está conseguindo ser um pouco mais afável, ser um pouco mais compreensível, mesmo, né, que o outro nos aborde sem essa compreensão e sem essa calma? E o clima de paz dentro de casa, principalmente nesses momentos, né, em que a maior parte das vezes estamos convivendo mais com aqueles que são os familiares mais próximos. Estamos mais juntos, estamos mais próximos. Então, esse clima de paz, muitas vezes, é um tanto difícil, aonde todos em casa,
às vezes, né? Uns trabalhando, outros estudando, tendo que dividir aí os espaços da casa. Então é importante mantermos esse clima de paz. E como fazer isso, né? Estarmos atentos, vigiando sempre de que forma, né, eu estou me comportando, de que forma eu estou buscando realmente esse clima de paz. Ou será que eu estou muitas vezes tumultuando o ambiente do meu lar? Outra dica: investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colabora com mais euforia na seara do Senhor? Então, aqueles de nós que faz algum trabalho voluntário numa instituição, ou numa casa como a nossa, numa casa espírita, ou qualquer outra tarefa que nos dispusemos a realizar. Será que a gente está assim, fazendo isso com entusiasmo, com alegria, com vontade, com o objetivo de beneficiar, de fazer o bem àqueles que estão à nossa volta? Então, é muito importante refletirmos buscarmos as respostas a estas questões. Mais uma dica que tem nessa mensagem, né? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Será que nós estamos lendo o Evangelho e o Evangelho fica lá, né, e nós continuamos agindo da mesma forma? Ou será que esse conteúdo do Evangelho está tocando o nosso sentimento para que a gente possa verdadeiramente tornar vivo este Evangelho em nossas palavras, principalmente nas palavras, né? Porque muitas vezes usamos de palavras agressivas, de palavras que não estão de acordo com o que a gente estuda no Evangelho, sobre a mansuetude, sobre a paciência, sobre a benevolência. Será que nossas palavras estão carregadas junto àqueles amigos, àqueles que convivemos, com essas virtudes que tanto estudamos no Evangelho? Mais uma dica é colocada nessa mensagem. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influências e de posses terrenas? Então esse é um exercício que está naquela lição do Evangelho, né? Servimos a Deus ou servimos a Mamon? Mamon aí representado pelos bens materiais. Os bens materiais são importantes, sim, para o nosso aprendizado, para esta mudança interior, para que nós possamos utilizar do mundo material, daqueles recursos que foram colocados a nosso favor, mas sempre com o intuito de mudança espiritual, porque não podemos esquecer que somos espíritos em experiências na matéria. Então a matéria não nos pertence. O que nos pertence? Só as coisas do Espírito, as conquistas do Espírito, que são os nossos valores, as nossas conquistas espirituais, as nossas virtudes conquistadas através das experiências materiais. Então o desapego é algo
que a gente precisa observar muito em nós mesmos, né? Debruçar nesse autoconhecimento. Qual é o meu apego, né? A quem eu estou servindo? A Deus ou a Mamon? As coisas do Espírito em primeiro lugar, ou eu coloco sempre em primeiro lugar só a parte material, só aquilo que me satisfaz, só os meus interesses materiais, esquecendo que eu sou um espírito em evolução. E aí tem outras dicas ainda, né? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha. Ah, esse é meu, esse objeto é meu, né? Ou é nosso, eu compartilho, né, com o familiar. Eu não gosto de emprestar aquilo para alguém. Isso também faz parte do apego, né? De ter a posse, o domínio de tudo, às vezes até daqueles que nos cercam. Ah, ele é o meu filho, né? Então, aí, se alguém se aproximar do meu filho, aí vai aguçar o meu ciúme, né? A posse que eu tenho sobre ele, ou o meu marido, ou o meu, a minha esposa, né? Ou a minha mãe, o meu pai, e ter essa vontade, né, de dominar aquela pessoa, despertando assim muitas emoções doentes, né? Aquela questão, eu tenho que, aquela pessoa tem que fazer tudo o que eu quero, né? Estar ali para me atender, né? E também essa questão, né, que ele fala dos pronomes aqui, né? Nós, nosso. A gente prestar muita atenção nisso, né? Ou eu vivo sempre ensimesmado, né? Como diz uma amiga nossa, né? Sempre pensando só em si mesmo, né? Tudo é meu, tudo gira em torno de mim, que é um sentimento, uma emoção doente do egoísmo, né? Tudo tem que gerar em torno de mim. Então, outra coisa para a gente prestar atenção no dia a dia. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentes, mais raros. Aí a gente vai se observar. Se no decorrer de um dia, né, eu tenho aquelas crises, né, de raiva, de cólera por ser contrariada, pelas coisas não andarem da forma que eu quero. Isso também é algo para a gente estar atento. E também essa questão da aceitação dos fatos, porque o que muitas vezes nos trazem à tona, né, essa cólera, essa raiva, né, essa não aceitação. Muitas vezes a gente não aceita aquela situação que estamos vivendo. E esses momentos de raiva, de cólera, vão tamponar, né, a nossa consciência, e a gente não vai conseguir perceber o quanto que aquele fato, aquela situação está trazendo para a gente de experiência nova, e também vamos deixar de ver os recursos que temos para podermos superar aquela situação.
na atual situação que vivemos, né, muitos de nós não se conformam, porque estamos convivendo aí com esse vírus, né? Mas é importante que observemos isso. Tudo tem um porquê. O Pai, né, sempre tem um plano, um projeto divino que sempre vai nos oferecer o bem, nunca o mal. Então, muitas vezes, essa experiência será um momento para despertar em todos nós essa vontade de buscar novos valores que até então não percebíamos. Então, sempre essa aceitação, sem a raiva, sem a cólera, e a pouco, né, vamos nos distanciando desses sentimentos doentes. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Muitas vezes, né, ficamos lá ligados no passado, remoendo situações que já passaram e deixamos de realizar o bem no dia de hoje. Se erramos, né, vamos procurar acertar, vamos procurar fazer o bem para que aqueles erros do passado possam ser substituídos hoje por ações no bem. E aí tem outras frases ainda que a gente pode estar refletindo bastante. Fala aqui também: estudas mais profundamente a doutrina que professas? Estamos tendo a oportunidade de termos em mãos o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita. Será que estamos valorizando esse recurso que nos foi colocado pelo Pai, esta oportunidade de estarmos em contato com esta doutrina que nos ajuda a ser melhor? Então, também fala da gente entender melhor a dor do nosso próximo, entender também a dor que é necessária muitas vezes para nós, compreender esses momentos de dor, procurar amenizar a dor do nosso próximo, sempre fazendo o bem. Auxilias aos necessitados com mais abnegação. O auxiliar também, atender a necessidade do próximo. O convite também aqui: tens orado realmente? Realmente aqui eu refleti, muitas vezes a gente ora assim todos os dias, temos o hábito da oração, mas se esse hábito é só mecânico, ou se realmente estamos fazendo a nossa oração, a nossa prece de coração, com o sentimento, realmente buscando a sintonia com esses amigos benfeitores que nos cercam. E os nossos ideais? Será que evoluíram ou são os mesmos de anos atrás? Será que o que buscávamos há um tempo atrás, hoje já buscamos mais as coisas voltadas para o espírito ou ainda nos interesses materiais? A alegria é evangelho no coração. Estás de fato mais alegre, feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Olha que a proposta aqui é a gente analisar só os 3 últimos anos, né? Se nós conseguimos, né, colocar a alegria no nosso dia a dia.
nesses últimos 3 anos. Cada um vai refletir aí consigo, né? Então tudo caminha, tudo evolui. Confiaremos ao nosso rendimento individual com Cristo. Então ele fala também sobre as ilusões, né? Não te iludas, um dia que se for é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Então, não vamos nos iludir, né? Cada dia, né, é uma nova oportunidade e também temos responsabilidade perante esse tempo. Estamos aproveitando bem esse tempo que nos foi dado? Ou será que iremos retornar após essa existência e nos entristecermos por não termos aproveitado este tempo? Então, esta análise, sempre ou de 3 anos ou de 10 anos atrás, buscarmos nos perceber se somos ainda os mesmos. Se percebemos que ainda somos, vamos apressar o nosso passo, né? Para buscar essa melhora ainda hoje, ainda há tempo. Então vamos aproveitar o nosso tempo para que mais tarde não venhamos a nos arrepender por não termos aproveitado o tempo que nos foi concedido. Então, ele finaliza assim: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será a mais difícil, porque a oportunidade foi perdida. Então nós vamos novamente convidando a todos a buscarmos a sintonia com este ambiente propício, sereno, agradecendo pela oportunidade desses minutos de reflexão e que os nossos amigos espirituais que nos acompanham possam nos auxiliar para que a partir deste momento possamos buscar esta análise no dia a dia, buscar nos conhecermos, detectar em nós o que ainda é urgente de mudarmos, de melhorarmos, o que já conquistamos de bom, o que já podemos fazer para o bem daqueles, os recursos que temos, os talentos, as habilidades que possuímos e colocarmos sempre a benefício de todos que nos cercam. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Um abraço a todos e muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez com esta reflexão. Até a próxima.